Você já sentiu que Deus estava prestes a fazer algo grande, mas tudo que você tinha nas mãos era um pequeno sinal? Talvez uma palavra, uma sensação no coração, um detalhe que ninguém percebeu, mas você sabia que vinha algo do céu. Hoje eu vou te contar a história de um homem que ouviu o ruído de uma grande chuva, quando ainda nem existia uma nuvem no céu. E como esse pequeno sinal se transformou num milagre que mudou tudo. Fica comigo até o final, porque essa mensagem pode mudar a forma como você enxerga os sinais de Deus na sua vida. E antes de tudo, deixa eu te lembrar de uma coisa muito importante: Deus valoriza, e muito, a audição. Você já percebeu como, em toda a Bíblia, Deus repete: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não é à toa. O primeiro sentido que se desenvolve no feto é a audição. Os primeiros ossos formados no corpo de um bebê são justamente os do ouvido. Deus fez isso porque sabia: ouvir precede o ver. Antes do milagre acontecer, você vai ouvir o som da promessa. Agora, volta comigo lá para 1 Reis, capítulo 18, verso 41. Elias vira pro rei Acabe e diz: sobe, come e bebe, porque já se ouve o ruído de uma abundante chuva. Detalhe: fazia 3 anos e meio que não caía uma gota do céu. Imagina isso, um cenário de seca, de crise, de total escassez. E no meio desse caos, Elias profetiza que vem chuva por aí. Mas olha só, mesmo com essa palavra poderosa, ele não ficou parado esperando. Elias subiu ao monte. E lá, ele se curvou, colocou o rosto entre os joelhos, como quem está gerando algo, como uma criança em posição fetal. Ele entendeu algo que muita gente ainda não percebeu: promessa sem oração é só expectativa. Mas promessa com oração se transforma em manifestação. Mesmo quando Deus já deu a palavra, o céu só se move quando resposta na terra. E aí entra uma parte linda: Elias manda o servo olhar pro céu. 1 vez, 2, 3, 7 vezes. Nada. Até que o moço volta e diz: estou vendo uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Só isso. Mas para quem ouviu o ruído da promessa, uma pequena nuvem é o suficiente. E aqui está o segredo: não é o tamanho do sinal que importa, é quem falou com você antes dele aparecer. Se Deus falou, se ele prometeu, então essa pequena nuvem é o prenúncio de uma tempestade de bênçãos. A fé não precisa de provas grandiosas, ela só precisa de uma confirmação simples para se manter firme. O moço de Elias viu uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E talvez você também esteja olhando para sua vida e vendo apenas isso: algo pequeno demais, insuficiente diante do tamanho da sua necessidade. Mas deixa eu te dizer uma coisa com todo carinho: não é a mão do homem que sustenta o milagre, é a mão de Deus. Às vezes a gente se ilude achando que se fulano nos ajudasse, se tal porta se abrisse, se tal pessoa fizesse isso ou aquilo, tudo seria diferente. Mas Deus não quer que você dependa da mão dos outros. Ele quer que você aprenda a confiar na mão dele. Porque o que vem do céu não depende do que você tem aqui na terra. E o que é de Deus, ninguém pode impedir. Agora presta atenção nessa parte. Elias avisou Acabe: corre, antes que a chuva te impeça. Parece estranho, né? Uma bênção, a chuva, poderia virar um impedimento? Sim. E sabe por quê? Porque tem gente que quando recebe a bênção, esquece do propósito. Antes não tinha nada, e orava. Agora tem muito, e não se ajoelha mais. Antes buscava, jejuava, dependia. Agora se apoia no próprio esforço. O que era resposta, vira distração. O que era milagre, vira motivo de afastamento. Querido, não se perca na bênção. Corra antes que ela te impeça. A chuva veio. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor tomou Elias, e ele correu mais rápido que os cavalos do rei. Sabe o que isso significa? Quem ouve a voz de Deus, quem crê na promessa e ora, vai viver algo sobrenatural. Vai além do natural. Corre na força do Espírito. Enquanto uns ficam presos na lama da dúvida, outros avançam no caminho da fé. E tudo isso começou com uma pequena nuvem. A fé que Elias carregava não era baseada no que ele via, mas no que ele ouvia. Ele disse que já escutava o som de uma grande chuva, mesmo com o céu completamente limpo. E isso nos ensina uma verdade poderosa: a fé verdadeira não espera ver para acreditar, ela crê primeiro, mesmo quando tudo parece o oposto. E é por isso que tanta gente perde a bênção, porque está esperando ver para crer. Muitos de nós estamos vivendo exatamente esse momento,
Ouvimos a promessa, sentimos o mover, mas ainda não conseguimos ver nada concreto. E aí vem a dúvida, o desânimo, a vontade de desistir. Mas deixa eu te lembrar, Elias mandou o moço olhar para o céu 7 vezes. Às vezes a resposta está na próxima tentativa. Não pare agora. O que mais me impacta nessa história é que Elias não chamou ninguém para orar com ele. Não porque ele era soberbo, mas porque sabia que, quando a visão não é compartilhada, a oração perde força. Tem gente que vai desanimar sua fé só porque não consegue enxergar o que você já ouviu de Deus. E tudo bem. Ore sozinho, mas não deixe de orar. É comum ver pessoas que começam com tudo no propósito e, depois que recebem uma pequena confirmação, relaxam. Elias poderia ter feito isso, mas ele orou até o céu se abrir. Às vezes a gente se acomoda com a promessa, achando que só porque Deus falou, vai acontecer automaticamente. Mas o céu se move com insistência. Agora eu quero que você pense, o que aquela pequena nuvem representa na sua vida hoje? Talvez um e-mail que chegou, uma conversa que aconteceu, um coração que se abriu, um detalhe que ninguém notou, mas que você sabe que foi Deus. Não despreze o pequeno sinal. É nessa sutileza que o céu revela seus maiores milagres. Existe algo poderoso em continuar acreditando quando tudo parece pequeno demais. Elias ouviu o som da chuva antes dela cair. E você? Já está ouvindo o som da mudança? Já está sentindo o cheiro das águas novas? A promessa pode não ter chegado com toda a força ainda, mas o céu já está se movendo. Só falta você não desistir agora. Tem bênção que, se você não se preparar, pode até virar peso. Isso acontece quando a gente confunde milagre com mérito. Quando acha que foi a nossa mão, nosso esforço, nosso talento. Aí a bênção vira obstáculo, porque o coração já não é mais o mesmo. Elias correu antes da chuva cair, porque sabia que a bênção vem, mas exige preparo. Talvez hoje você esteja vendo só uma nuvem pequena. Mas o que Deus quer te mostrar é que essa nuvem carrega uma tempestade de milagres. A diferença está no olhar. O servo viu algo pequeno. Elias viu uma promessa prestes a se cumprir. A mesma imagem, 2 interpretações. O que muda tudo é a fé que você coloca no que Deus já falou. E o mais incrível, Elias correu mais rápido que os cavalos do rei. Isso nos mostra que quem anda na força de Deus vai mais longe do que quem anda na força do mundo. Você pode até se sentir lento, atrasado, cansado, mas quando o Espírito do Senhor te toma, você vai correr como nunca correu antes. E vai alcançar tudo aquilo que parecia impossível. Então hoje, eu te convido, ouça o som da chuva. Olhe para a pequena nuvem. Não espere tudo fazer sentido para começar a crer. Comece a orar agora, a se posicionar agora, a correr agora. Porque quando Deus decide fazer, Ele não depende de cenário, de clima, nem de estrutura. Ele só precisa de alguém disposto a crer. E esse alguém pode ser você. Se essa palavra falou com você, deixe o seu like e se inscreve aqui no canal. Isso me ajuda muito a continuar trazendo mensagens que tocam e transformam vidas. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.